Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 12 de janeiro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excepcional dia, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia ser bom ou ser ruim é você mesmo. Então, se seus dias não estão sendo bons, esvazie a sua mente. Coloque somente sentimentos de bondade, de misericórdia, de generosidade. Coloque sentimentos de coisas boas em sua mente e assim os seus dias passarão a ser dias bons. Perfeito? E hoje vamos ler e comentar, vamos fazer a leitura e também vamos comentar o capítulo 14 do livro de Números. Capítulo 14 do livro de Números, o livro de Números, que é o quarto livro da nossa Bíblia Sagrada, também o quarto livro escrito por Moisés, o quarto livro do Antigo, ou seja, do Velho Testamento. E para quem não sabe, o livro de Números trata-se do primeiro censo que foi feito ali pelo povo de Israel. O primeiro censo que foi feito do povo de Israel ali quando eles estavam acampados no Monte Sinai, no deserto do Sinai. E já no segundo ano que eles estavam acampados ali, foi feito um censo entre a população ali de Israel. Lembrando que naquela época se contavam apenas os homens, não foram contadas as crianças, também as mulheres, nem os jovens com idade menor que 20 anos. Só apenas os homens que tivessem idade igual ou maior que 20 anos e estivessem prontos para a guerra. Então hoje vamos fazer a leitura do capítulo 14 do livro de Números, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça, basta apenas você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, não importa, seja de onde for que você faça a sua inscrição aí, perfeito? Mas se isso for muito trabalho para você, então deixe apenas o seu like, aquele positivinho, aquela mãozinha de positivo aí, que assim você já vai estar nos ajudando e muito com o nosso trabalho, perfeito? Então vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida. E por que eu falo que a Bíblia é um manual de instruções para a vida? Porque aqui você vai encontrar respostas para todas as questões pertinentes da sua vida, sejam questões amorosas, questões familiares, questões sentimentais, questões financeiras, questões com o seu trabalho, não importa. Seja qual for o problema pelo qual você está passando, você encontra a solução, você vai encontrar a resposta do que você tem que fazer aqui no nosso manual de instruções para a vida. Então vamos abrir aqui no livro de Números, perfeito? No capítulo 14, só lembrando para você que todos os capítulos, todos os vídeos anteriores estão aí em nossa playlist, basta você acessar a nossa playlist aí no nosso canal e você acessar a playlist de Números e lá você vai encontrar todos os vídeos com os capítulos anteriores. Então, se você quiser obter esse conhecimento, é só acessar aí no nosso canal a playlist de Números, perfeito? Então, vamos continuar aqui com a leitura da nossa história e vamos ler hoje, como já disse, o capítulo 14, e no capítulo 14, no seu versículo 1, diz assim: E toda a congregação ergueu sua voz e clamou, e o povo chorou naquele dia. E por que toda a congregação chorou naquele dia? Choraram porque receberam a péssima notícia que aquela terra era uma terra que eles não iriam conseguir conquistar, porque lá moravam os gigantes, moravam
seres gigantes, né, os descendentes de Anak, que eram os gigantes, que viam ali o povo de Israel como se eles fossem gafanhotos. Mas por que eles eram gafanhotos? Porque eles se enxergavam como gafanhotos perante os gigantes. Então, eles viram ali que eles não iriam conseguir conquistar aquela terra, porque o povo daquela terra era descendente dos gigantes. Versículo 2: E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido neste deserto. Ou quisera Deus que estivéssemos morrido neste deserto. Então, toda a congregação, todo o povo de Israel ali murmurou, reclamou contra Moisés e contra Arão, porque eles ficaram temerosos, eles temeram ali os povos daquela terra que eles iriam conquistar. Versículo 3: E porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos pela espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam uma presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? Então o povo ali estava murmurando contra Moisés, contra Deus, querendo voltar ali para a escravidão do Egito. Versículo 4: E eles disseram uns aos outros: Façamos um capitão e voltemos ao Egito. Façamos um capitão que nos conduza de volta para o Egito. Versículo 5: Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos diante de toda a congregação dos filhos de Israel. Então Moisés e Arão, eles caíram, eles se ajoelharam perante toda a congregação dos filhos de Israel. Versículo 6: E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefone, que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram as suas vestes. Então, os únicos daqueles que foram lá visitar aquelas terras para saber como era aquela população, como era aquele povo, para saber se aquele povo morava em tendas ou em casas fortificadas, para saber se aquela terra era próspera, se dava frutos. Então apenas estes dois, ou seja, Josué e Caleb, só eles acreditaram que ali o povo de Israel iria poder conquistar aquela terra. Versículo 7: E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel e disseram: A terra pela qual passamos para examinar é uma terra muito boa. Então eles disseram: A terra que nós fomos examinar é uma terra muito boa. Versículo 8: Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a esta terra e nos dará uma terra que mana, que produz leite e mel. Então, se o Senhor se agradar com nós, ou seja, se o Senhor se agradar com o nosso povo, Ele nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Versículo 9: Somente não vos rebeleis contra o Senhor. Então os dois aqui pedem: não se rebelem contra Deus, não desacreditem de Deus. E não temais o povo da terra, porque eles são pão para nós. A sua defesa se retirou deles, e o Senhor está conosco, não os temais. Então o que os dois estão dizendo aqui, tanto Caleb como Josué, é que não percamos a fé, tenhamos fé, e Deus vai fazer daquele povo, vai dar aquele povo para nós, e vai fazer daquele povo alimento para nós. Apenas não desobedeçamos, não podemos perder a nossa fé, não podemos perder a nossa fé, pois a defesa deles foi retirada pelo Senhor. O Senhor está conosco, não vamos temer. Se a gente não temer, nós vamos ganhar esta batalha. Versículo 10: Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, e a glória do Senhor apareceu no tabernáculo da congregação diante de todos os filhos de Israel. Então, como resposta ao que os dois ali, tanto Josué como Caleb, falou ali para o povo temeroso daquele outro povo, daquela terra que morava, que vivia naquela outra terra, né? Então, qual foi a resposta que o povo deu para os dois ali? Vamos apedrejar vocês, vamos apedrejá-los. E foi aí que Deus apareceu junto à congregação, apareceu para todos os filhos de Israel.
Então, mas toda a congregação disse que os apedrejassem, e a glória do Senhor apareceu no tabernáculo. Ou seja, eles iam ser apedrejados, tanto Caleb como Josué, e quem sabe até Moisés e Arão também, pois eram os únicos que estavam defendendo que eles deveriam ir lá e tomar aquela terra. Versículo 11: E o Senhor disse a Moisés: Até quando me provocará este povo? Então o Senhor disse a Moisés, perguntou a Moisés: Até quando esse povo vai me provocar? Até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim por todos os sinais que mostrei no meio deles? Então o Senhor aparece ali e fala para Moisés: Até quando? Até quando me provocará este povo? E até quando este povo não acreditará em mim, mesmo vendo todos os sinais que já dei entre eles? Versículo 12: Eu os ferirei com pestilência e os rejeitarei e farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que eles. Então, eu os ferirei com pestilência e os rejeitarei e farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que eles. Versículo 3: E Moisés disse ao Senhor: Então os egípcios o ouvirão, porque com a tua força tiraste este povo do meio deles. Então os egípcios o ouvirão, porque com a tua força tiraste este povo do meio deles. Então o que Moisés está dizendo aqui é que os egípcios acreditariam mais do que eles mesmos em Deus, porque foi por os egípcios que Deus mostrou toda a sua força. Versículo 14: E o dirão aos moradores desta terra, porque ouviram que tu, Senhor, estás no meio deste povo, que tu, Senhor, és visto face a face, e que a tua nuvem está sobre eles, e que vais à frente deles, de dia em uma coluna de nuvem, e à noite em uma coluna de fogo. Versículo 15: E se matares todo este povo como um só homem, então as nações que ouviram a tua fama falarão, dizendo: Então, se tu matares todo este povo se tu matares todo este povo, então as nações que ouviram a tua fama falarão, dizendo: Versículo 16: Porque o Senhor não pode introduzir este povo na terra que lhes havia jurado, por isso os matou no deserto. Então o que Moisés está dizendo aqui é que, olha, o Senhor, por não poder colocar este povo naquela terra que você prometeu, então por você não ter poder para fazer isso, foi por isso que você matou todo este povo. Então Moisés era um homem muito inteligente e muito astuto, então ele não só ele convencia ali o povo de Israel, mas também a Deus, né? Ele tinha diálogo, ele dialogava com Deus e ele convencia Deus. E ele mostrava para Deus que, olha, não faça isso, porque senão o povo que você desafiou vai dizer que você não tem poder para introduzir esse povo na terra que você prometeu para ele. Versículo 17: E agora suplico-te que a força do meu Senhor se engrandeça, conforme falaste, dizendo. Então agora suplico-te que a força do meu Senhor se engrandeça, conforme falaste, dizendo. O Senhor é longânimo e de grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e de maneira nenhuma inocenta o culpado. Visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração, pois foi isso que Deus havia dito para Moisés. Deus já tinha falado isso para Moisés anteriormente. Então o que ele está falando aqui é que o Senhor é longânimo e de grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e de maneira nenhuma inocenta o culpado. Perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta. Não é porque você foi perdoado de uma transgressão, de um pecado, que você está inocentado. Você foi perdoado, mas a correção virá. Você foi perdoado, mas você vai sofrer as consequências de uma maneira ou de outra. Você não vai ser morto ali porque você foi perdoado. Você não vai ser morto, você foi perdoado, mas você vai sofrer, né, as consequências do seu ato.
Versículo 19: Perdoa, suplico-te, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até agora. Então, perdoa novamente a transgressão, a desobediência deste povo, né? Como você já tem feito, como já fez anteriormente, né? Como já tem perdoado desde a saída dele ali da terra do Egito. Versículo 20: E o Senhor disse: Conforme a tua palavra lhe perdoei. Conforme a tua palavra lhe perdoei. Conforme o que você está colocando aqui. Conforme o que você está dizendo. A perdão não elimina a correção. A perdão não elimina a disciplina. Entendeu? A perdão não elimina. Você vai ser perdoado 7 vezes 7, 70 vezes 7. Você vai ser perdoado 1000 vezes. Não tem problema nenhum, mas você sempre vai sofrer as consequências do seu ato, do seu pecado. Versículo 21: Mas tão certamente como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Mas tão certamente como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Versículo 22: Porque todos esses homens que viram a minha glória e os meus milagres que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Então, porque todos esses homens que viram a minha glória e os meus milagres que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram, e vivem me tentando, mesmo vendo todas as minhas glórias, mesmo vendo, confirmando todos os meus poderes, ou seja, viram pessoalmente todos os meus poderes, eles ainda ficam me tentando. Vivem me tentando, vivem me desafiando. Versículo 23: Certamente não verão a terra que jurei a seus pais, e nenhum dos que me provocaram a verá. Então todos esses homens que viram todo o meu poder pessoalmente, mesmo assim, ficam me provocando, ficam me tentando, não verão, não verão. Eles não vão ver a terra que prometi a teus pais. Versículo 24: Mas a meu servo Caleb, porque com ele havia outro espírito, e me seguiu plenamente, ele levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá. Porque Deus havia prometido aquela terra ali para os filhos de Abraão. Deus havia prometido aquela terra para os filhos de Abraão, mas ali toda aquela congregação, todo aquele povo, o povo de Israel, não acreditava que eles fossem capazes de conquistar aquelas terras. Eles temiam os moradores de lá, porque eram seres gigantes, eram descendentes dos gigantes, eram fortes, eram homens fortes e que certamente iriam derrubar toda a congregação ali de Israel. Os únicos que acreditaram foram Caleb e José, ou seja, daqueles 12 que foram lá para vistoriar a terra, para visitar a terra, para pesquisar toda a terra lá, nenhum deles acreditou, somente Caleb e Josué. E por eles terem acreditado, tanto Caleb como Josué terem acreditado que era possível o povo de Israel conquistar aquela terra, o povo, a própria congregação de Israel queria apedrejá-los. Perfeito? E só não foram apedrejados, e certamente eles iriam apedrejar também Moisés e Arão, e só não foram apedrejados porque Deus veio e interviu bem na hora que eles iam ser apedrejados. Versículo 25: Os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Voltai amanhã e entrai no deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Então volte amanhã pelo caminho do Mar Vermelho. Versículo 26: Depois o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Lembre-se, Deus jamais falava pessoalmente só com Arão. Deus ou falava somente com Moisés ou com Moisés e Arão. Então, quando ele tinha alguma coisa para discutir com Moisés, para falar para Moisés, era só Moisés. Agora, quando era alguma coisa mais secundária, mais de menos importância, então ele chamava Moisés e Arão. Até quando tolerarei esta má congregação que murmura contra mim? Ouvi as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Então ele se dirige aos dois, aí ele fala: até quando eu vou
toda essa murmuração, todas essas reclamações, essas queixas, essas críticas. Esse povo só vive reclamando contra mim, não acreditam em nada do que eu faço. Versículo 28, dirás a eles, tão certamente como eu vivo, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim falarei a vós. Versículo 29, os vossos cadáveres cairão neste deserto, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, com idade igual ou superior a 20 anos, que contra mim murmurastes. Então todos aqueles que murmuraram contra mim vão falecer, vão morrer aqui nesse deserto. Todos os corpos desse povo todo aí, todos eles vão morrer. Só quem vai ser salvo aí vai ser Josué e Caleb, só os dois. Nem mesmo Moisés vai entrar na terra prometida. Então vossos cadáveres cairão neste deserto. Versículo 30, sem dúvida não entrareis na terra na qual jurei que vos faria habitar, salvo Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. Então, salvo Caleb e Josué, os demais nenhum vai entrar. Versículo 31, mas os vossos pequenos, dos quais dissestes que seriam presa, a eles trarei a terra, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Então somente os pequenos, Caleb e Josué, vão conhecer a terra que vocês desprezaram. Vocês, ele está incluindo aqui no caso, então, Moisés, ele está incluindo aqui no caso Moisés e Arão também. Versículo 32, porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Então, porém, quanto a vós, os vossos cadáveres, inclusive Arão e Moisés, cairão neste deserto. Versículo 33, e vossos filhos peregrinarão neste deserto, 40 anos elevarão as vossas corrupções, até que os vossos cadáveres sejam consumidos no deserto. Então Deus está colocando ali um prazo então de 40 anos para que eles cheguem, eles vão peregrinar, eles vão circular ali pelo deserto e nunca vão chegar na terra prometida. Eles vão demorar então 40 anos até que todos os cadáveres de toda aquela geração perversa, aquela geração corrupta, aquela geração desobediente, obstinada, que não acreditava em nada, não tinha fé em nada, então todos estes vão morrer antes de chegar na terra prometida. Versículo 34, segundo o número dos dias em que examinastes esta terra, 40 dias, cada dia correspondendo a um ano. Levareis as vossas iniquidades durante 40 anos e conhecereis o meu rompimento da promessa. Então, o que Deus está dizendo aqui é que o prazo que eles ficaram lá, examinando aquela terra, foi 40 dias. E segundo se consta, para você sair do Egito, andando, caminhando e chegar até Canaã, a terra dos cananeus, demoraria 40 dias para você chegar àquela terra. E é por isso que Deus determinou que o prazo, cada ano corresponderia cada dia corresponderia a um ano. Então eles vão ficar ali 40 anos vagando no deserto até chegar finalmente à terra prometida. Perfeito? E lá, então, enquanto houvesse um só vivo daquela antiga geração, eles não poderiam chegar, então, na terra prometida, nenhum deles. A não ser os pequenos, claro, com idade menor que 20 anos, Caleb e Josué. Versículo 35, eu, o Senhor, falei, e certamente farei isto a toda esta má congregação, que se levantou contra mim neste deserto. Serão consumidos e nele falecerão. Então Deus está falando aqui que está rompendo ali a promessa com todo aquele povo, a promessa que ele fez de levar aquele povo até a terra prometida, até aquela terra que mana leite e mel, ou seja, aquela terra que produz leite e mel. Então eles vão enquanto houver um vivo, eles não poderão entrar naquela terra. Então ele rompeu ali com a promessa, com aquela antiga geração, mas os novos, ou seja, aquela antiga geração, toda ela vai morrer ali
no deserto. Toda ela vai falecer ali no deserto. E só quando vier a nova geração é que vai poder chegar na terra prometida. O Senhor, falei, o Senhor falei, e certamente farei isto a toda a má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Serão consumidos e nele falecerão. Versículo 36. E os homens que Moisés mandaram examinar a terra, que voltaram e fizeram toda a congregação murmurar contra ele, infamando a terra. Então todos aqueles homens que foram ali com Josué, todos aqueles homens que foram ali com Josué e Caleb e que vieram e trouxeram más notícias para a congregação, ou seja, são aquelas pessoas que não têm fé em nada, que não acreditam em nada, né? São aquelas pessoas que não querem fazer as coisas e também procuram convencer o restante a não fazer. Ou seja, eu não posso ter, então porque você vai ter, então também não vou deixar você ter. Então é exatamente o que esses homens vieram fazer, ou seja, eles vieram trazer más notícias, eles só deram más notícias, entendeu? Eles só representavam ali verdadeiramente o espírito dele, o espírito de derrotado, o espírito de pobre, o espírito de fraqueza, o espírito de preguiçoso. Então eles não queriam que nada acontecesse ali. Então o que eles fizeram foi exatamente isso, trazer más notícias ali para toda aquela congregação, e a congregação ficou toda revoltada com aquelas más notícias e queriam até apedrejar Moisés, Caleb, Josué e Arão. Não está falando aqui, mas com certeza se Deus tivesse deixado eles apedrejarem Josué e Caleb, certamente eles iriam apedrejar também Moisés e Arão. Versículo 37. Aqueles homens que trouxeram más notícias, más informações sobre a terra, aqueles homens que trouxeram más informações sobre a terra morreram de praga diante do Senhor. Então eles morreram de praga ali diante do Senhor. Deus jogou uma praga sobre eles. Versículo 38. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dois dos homens que foram examinar a terra, permaneceram com vida. Deus só salvou os dois, os outros foram mortos. Versículo 40. E levantaram-se pela manhã bem cedo e subiram ao topo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, porque pecamos. Então eles subiram ali, os dois subiram até o topo onde Deus havia prometido, né? O topo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, porque pecamos. Versículo 41. E Moisés disse: Por que transgredis a ordem do Senhor? Porque transgredis a ordem do Senhor, porém não prosperará. Versículo 42. Não subais, porque o Senhor não está no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Então o que está dizendo aqui que era para aquele povo não subir, porque o Senhor não estava presente ali, não estava no meio deles naquele momento. E se vocês subirem, vocês serão destruídos aí então pelos seus inimigos. Versículo 43, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vós, e caireis pela espada, porque como vós desviaste do Senhor, o Senhor não estará convosco. Versículo 44, contudo ousaram subir ao topo do monte, mas a arca do pacto do Senhor e Moisés não se afastaram do acampamento. Então, a arca ali do pacto do Senhor, do pacto de Deus com toda aquela congregação, ficou no acampamento juntamente com Moisés. Então eles não estavam ali com as defesas, com a segurança de Deus, não era algo que Deus queria que eles fizessem. Versículo 45, já o último versículo aqui da nossa leitura de hoje, mais uma leitura de muito conhecimento e muita sabedoria, meu Deus, muito louco. Então desceram, versículo 45, então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orma. Então todos aqueles israelitas que desobedeceram e subiram ao topo do monte foram todos mortos ali pelos amalequitas e os cananeus. Então foi essa a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 14 do livro de Números, e que capítulo maravilhoso. Só para você entender o grande sinal de riqueza que tem nesse capítulo, que é qual? Ou seja, foram os homens ali
Moisés e Arão escolheram 12 homens, um de cada tribo ali das tribos de Israel, dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, para que eles fossem examinar a terra, para que eles fossem examinar aquela terra que Deus havia prometido para eles. Então eles foram lá examinar a terra, então eles foram para ver se os homens de lá eram homens fortes, ou se eram homens fracos, se eram corajosos ou medrosos, se eles moravam em tendas ou se eles moravam em casas fortificadas, também se havia frutos naquela terra, se aquela terra era uma terra produtiva, se era uma terra boa, pá. Eles foram lá e ficaram 40 dias fazendo esta análise ali daquele lugar, analisando aquele lugar, fazendo a pesquisa ali daquele lugar. Perfeito. Quando eles voltam, inclusive eles voltam e pegam alguns frutos, um cacho de uva, porque era a época de uva naquela ocasião, era a época de uva, então um cacho de uva foi obrigado dois israelitas, transportar aquele cacho de uva tão grande que era, ou seja, pendurados numa vara, para quem não sabe, né? Um vai na frente, o outro vai atrás, o cacho de uva vai no meio, e eles transportaram aquelas frutas ali para o acampamento de Israel. E quando eles chegaram, perfeito? Eles chegaram lá e apenas Caleb e Josué falaram bem. Falaram que era uma terra produtiva, que era uma terra boa, que era uma terra que mana leite e mel, ou seja, que produz leite e mel, perfeito? Que era uma terra boa, que eles tinham como conquistar aquela terra, perfeito? Eles tinham como conquistar aquela terra, porque Deus estava com eles e Deus ia dar poder para que eles pudessem conquistar aquela terra. Já os demais falaram exatamente ao contrário. Que era uma terra ruim, que era uma terra onde habitavam os descendentes dos gigantes, aqui os filhos de Anak, que eram descendentes de gigantes, que eles eram vistos como gafanhotos. Por quê? Porque quem é que te vê como gafanhoto? Quem é que pode te ver como gafanhoto? Só tem uma pessoa que pode ver você como gafanhoto, é você mesmo. E conforme você se vê, assim os outros vão te ver também. Ou seja, conforme você se enxerga, os demais vão te enxergar da mesma maneira. Então, se você se enxerga como um gafanhoto, e era isso que a maioria da congregação de Israel achava, que eles eram gafanhotos, então os gigantes achavam que eles, logicamente, eram gafanhotos. Então eles falaram muito mal e assustaram a congregação, assustaram todo ali o povo de Israel, assustaram todo o povo de Israel. Porque é da seguinte maneira, eles foram lá só para trazer notícias ruins. Então, notícias ruins é muito fácil de falar. Falar de coisas ruins é muito fácil. É muito fácil. As coisas ruins estão presentes na vida de todo mundo. E se você dá atenção às coisas ruins, você jamais vai enxergar as possibilidades. Se você só enxerga as coisas ruins, como é que você vai enxergar as coisas ruins quando, por exemplo, você está passando por uma grande crise? Como é que você vai enxergar as coisas boas quando, por exemplo, você está passando por uma grande crise? Mas é na crise, exatamente na crise, que você encontra as saídas. É a crise que vai te fortalecer, para te fazer forte, para te fazer vencedor, para te fazer ganhador, para que você mostre, para que você se empenhe mais e que você mostre que você tem poder. Está lá escrito em Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele dominará sobre todos os animais da terra, todos os animais dos ares, todos os animais dos mares, sobre todos os animais da terra, sobre todos os seres rastejantes e também sobre toda a terra. Então, eles não acreditavam em nada disso. Então, aquele povo que foi lá só para trazer notícias ruins, então certamente eles não acreditaram em nada disso. E o que eles queriam fazer ali? Então, eles assustaram, colocaram pânico ali em toda a congregação chorou, ficou com medo, queria voltar, queria voltar. E com razão, porque são pessoas inocentes e estavam ali recebendo só informações ruins, só coisas ruins. É o que as pessoas mais passam nos dias de hoje, coisas ruins. As pessoas não vêm trazer uma coisa boa. Entende? Porque a maioria da espécie humana é derrotada, fracassada, pobre, miserável. Por quê? Porque só falam de coisas ruins, só transmitem coisas ruins. É só fuxico, fofoca, murmuração, crítica. Ninguém fala de coisa boa, é o que está falando aqui.
E Deus ficou irado, porque ninguém acreditava nele. Os caras queriam, todos eles queriam voltar ali para a bendita zona de conforto, a zona de conforto da escravidão, a falta de liberdade da escravidão lá do Egito. Então a maioria queria voltar. Por quê? Porque essas pessoas vieram trazer notícias ruins e deixou aquela congregação, deixou todo o povo em pânico com medo. Então eles já queriam eleger ali um comandante para que levassem eles de volta lá para o Egito. Eles iam se entregar lá para o faraó e voltar à zona de conforto, à escravidão, à falta de liberdade e todas essas coisas. E resolveram que iriam apedrejar então os únicos que acreditaram. Apenas dois acreditaram, somente Caleb e Josué. Então vamos apedrejá-los. E certamente eles iriam apedrejar Josué, Caleb, Moisés e Arão. Mas Deus veio e interviu ali na hora. Então Deus coloca aqui para eles que toda essa congregação, toda essa geração não vai entrar na terra prometida. Vocês vão ficar vagando ali pelo deserto por 40 anos até que todos morram. Enquanto todos morrerem, nós vamos colocar na terra prometida somente aquela geração nova, aquela geração que não murmurou contra Deus, aquela geração que acreditou na força de Deus, porque a maioria deles ali não acreditava. Então você percebe o que aquele grupo ali que foi lá para pesquisar a terra, o que eles fizeram, o que eles queriam? Bom, eu não posso, eu tenho medo, eu não tenho coragem, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, o que essas pessoas querem? Convencer a maior número possível de pessoas a serem iguais a eles. Ou seja, é para que você não vença, você não pode vencer na vida. Porque se você vencer, como é que eu fico? Eu tenho que trazer o maior número possível de derrotados comigo. Por quê? Porque eu sou um derrotado. E a partir do momento que a pessoa é derrotada, ela não quer que ninguém vença. Ela não quer que ninguém vença. Você não pode vencer. Porque se você vencer, você vai provar para aquele sei lá o que de Deus, né, para aquele filho de Deus, que ele é um derrotado. Então você não pode vencer de maneira nenhuma. A maioria das pessoas não querem que você vença. É isso que está falando exatamente aqui nesse capítulo. A maioria da pessoa não quer que você vença. E quanto mais pessoas, estas pessoas puderem convencer, né, a não vencerem na vida, melhor. Então dos 12, apenas 2 acreditou. 10 derrotados, 10 perdedores não queriam, não queriam que os outros se dessem bem na vida, não queriam que os outros vencessem. E é por isso que Deus então colocou um prazo ali de 40 anos para que eles pudessem chegar na terra prometida. Eles iriam ficar vagando ali pelo deserto até todos morrerem e somente os jovens, as criancinhas entrarem na terra prometida. Então, perfeito, foi essa a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 14, que capítulo excepcional, que grande sinal de riqueza. Então fizemos a leitura do capítulo 14 do livro de Números. Então para você que nos acompanhou por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado, que Deus lhe traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, prosperidade, vida plena, ou seja, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta apenas você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Mas se isso for muito para você, então deixe apenas o seu like, perfeito? Deixe apenas o seu like, que isso já vai nos trazer muito, vai nos fazer muito bem. A gente vai trazer alegria e motivação para a vida de mais e mais pessoas, perfeito? Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu! Bom dia, bom dia, bom dia!